Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo, aqui as minhas palestras. Eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança e eu estou levando umas ideias diferentes para as pessoas. Eu estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver. E para a gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças. Povo sem lideranças não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinho, mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para o nosso movimento, para as nossas ideias. E quando chegar na época da eleição, essa nossa liderança vai poder contar com os votos daquelas pessoas que ela conquistou, entende? E vai poder conseguir ser empossada na máquina pública e vai poder nos ajudar, entende? É assim que funciona. E depois que a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que continuar ajudando ela, porque elas vão precisar de força para colocar em pauta as nossas ideias. Ela vai precisar de força, apoio para votarem as nossas ideias, colocar em pauta as nossas ideias e votarem, entende? A gente tem que estar sempre apoiando as nossas lideranças. Se vocês querem um país decente para morar, vocês têm que deixar de lado essa coisa de ser subversivo. Povo subversivo ganha um país como o Brasil. E como vocês gostam das minhas ideias e pensam igual, vocês não gostam desse lugar, entende? Vocês querem que esse lugar se transforme num lugar bom para morar, entende? E para isso nós temos que ser um povo politizado, ajudar as nossas lideranças, formar lideranças, entende? Pedir o que a gente quer, entende? Se impor, entende? É assim que funciona, entende? A gente tem que estar unidos com Deus e unidos com as nossas lideranças, entende? A gente tem que funcionar tanto no plano físico como no espiritual, entende? É assim que funciona. Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 anos em todos os ministros do STF. Tudo passa pelas mãos dos ministros do STF. Tanto coisas boas como coisas ruins, entende? E quem coloca os ministros do STF é o presidente, é a alta cúpula do governo federal. E quem tem que colocar eles são vocês, entende? Porque políticos só vão colocar pessoas que representem eles. Nós precisamos colocar pessoas que representem a gente, entende? Por isso que vocês nunca vão colocar político na cadeia, porque eles que colocam esse tipo de funcionário, entende? E é vocês que têm que colocar esse tipo de funcionário para transformar esse país num lugar decente, entende? É assim que funciona. E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa transformar esse país. Se a gente não conseguir fazer que as pessoas mudem de ideia e virem um povo politizado, a gente tem que se afastar desse tipo de gente e formar um país para nós, um país forte, de um povo politizado, entende? Para a gente conseguir aquilo que a gente precisa e merece, entende? Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas com inteligência e capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem, só que o povo brasileiro despreza o que essas pessoas têm para falar. O povo brasileiro não ajuda essas pessoas em nada, entende? Porque o povo brasileiro, ele tá focado em ajudar os idiotas nas redes sociais,
deixar os idiotas ricos, famoso, entende? Só gente que não agrega em nada, só gente que não vai fazer nada pelo país, pelo estado, pelo município, entende? E esses políticos sabem disso, por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que a população brasileira não vai ajudar e não vai fazer nada para deixar essas pessoas fortes para disputar as eleições. Eles não vão ajudar em nada, entende? E eles sabem também que a população não vai levantar uma liderança diferente. Eles sabem que eles não vão ser presos e eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. E quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles, porque o povo brasileiro jogou no lixo a possibilidade de apoiar e fazer com que apareça pessoas diferentes para disputar as eleições, entende? Ninguém fez nada, entende? No dia da eleição, o povo não procurou ninguém diferente para disputar as eleições. Eles vão lá na urna e vão votar nos mesmos. Naqueles que eles falavam que não prestava, naqueles que eles falavam que tinha que ser morto, naqueles que eles falavam que tinha que ser preso, naqueles que eles falavam que eles nunca mais iam votar. É nesses que eles vão votar, vão sair sorrindo na rua e dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito. Dali uma semana, um mês, eles estão de novo falando que aqueles caras não prestam, que aqueles caras têm que ser morto, que aqueles caras têm que ser preso, que eles não vão votar nunca mais. Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa e ir embora daqui. Porque esse país aqui vai ser disso que tu tá vendo pra pior, porque o povo brasileiro não quer que mude, entende? Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada. Por isso que eu venho dizendo que se a gente não conseguir mudar a mentalidade do povo, a gente tem que se afastar desse povo e formar um país para nós, um país próspero, um país de um povo politizado, um povo forte, um país que a gente merece, entende? E deixar de lado essa gente, entende? E como que a gente faz para se unir o povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa, através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas, através das festas a gente ganha adeptos para o movimento, através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro, eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito, entende? E é fácil de resolver o problema da Guiana Francesa. É só tirar a França lá de dentro. O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França. Só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro, o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França e se reerguer como um país. Mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil, entende? O povo da Guiana Francesa, ele merece ter o seu país livre, entende? E nós precisamos ter um país bom para nós morar, entende? E se livrar desse país ruim que é o Brasil, entende? E formar um país próspero, entende? E essas ideias que eu venho falando fica boa dentro da Guiana Francesa e transforma a Guiana Francesa numa potência, entende? Em poucos anos. Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar nos ministros do STF. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência, entende? Votar neles, em todos eles, em 4 anos, entende? Assim a gente consegue um país bom para nós morar, entende? E essas ideias que eu venho falando é lá pra Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagens ser lá na Guiana Francesa. Porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena, que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o Brasil, é atraso de vida, entende? Porque o povo brasileiro, ele é subversivo, não tem como a gente guiar um povo assim, entende? Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.